Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar falando sobre tributação de criptoativos, né? Então, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no meu canal e para poder receber as notificações e poder estar atualizado do que está vindo aí de novidades, né? Então, hoje a gente vai falar da tributação de criptoativos, né? Eu sou o professor Pedro Ana Júnior, seja bem-vindo ao meu canal. E esse é um tema novo, né? É um tema bastante atual, que tem gerado bastante dúvidas, bastante questionamento por parte dos estudiosos, por parte do mercado. Então, eu achei importante estar gravando esse vídeo aí para você poder acompanhar essa matéria. Então, aqui estão os meus livros, eu gostaria de recomendar a aquisição deles, o curso de Plantão de Pessoa Jurídica, o Manual de Contabilidade para Advogados, o Tema atual de Direito Tributário pós-pandemia Covid, todos eles podem ser adquiridos pela Amazon, cujo link da descrição vai estar aqui no vídeo. Então, hoje, o que a gente vai estar falando? De tributação de criptoativo. Então, o que é o criptoativo, né? É uma novidade, né? Tendo visto a celeridade do mercado, ele criou-se esse ativo aí, né, criptografado, que acabou trazendo algumas facilidades, e assim como algumas desvantagens. Ele foi criado com o objetivo de operar em ambiente desregulado, né? Então, diferentemente da moeda, né, que você tem lá os órgãos reguladores todos regulamentando, se tem instituição financeira para poder operar isso, já o criptativo não, né? E isso facilita a negociação, né? Porque você não tem tantas regras, você não tem tanta fiscalização e isso. E é baseado em token digital. Então, você tem uma tecnologia, você tem um código token para poder fazer a operação disso. Você tem que ter um código, tem que ter uma senha, tem que ter uma palavra-chave. Se você perde essa palavra-chave, você perde esse ativo. Então, hoje, a gente tem muito criptoativo, Bitcoin, por exemplo, que as pessoas perderam a palavra-chave e acabou se perdendo. Então, tem gente que está até na busca dessa palavra-chave para poder voltar a ter acesso à sua criptomoeda, porque isso tem uma valoração muito grande, e com isso você tem as vantagens, né, de ter menos regulamentação, ser mais ágil em algumas operações, né, e não ter tanta cobrança. Então, é utilizado até em mercado negro, né, em algumas operações. Então, isso é uma coisa que não é muito bacana, e tem essas desvantagens, tem um risco muito grande, né, como ele não é regulamentado, não tem legislação específica sobre isso, e não tem operadores que têm a obrigatoriedade legal, tem regra geral de cumprimento de obrigação, então isso gera algumas desvantagens, mas aquela questão do risco-benefício, né? Então, qual que é o risco-benefício que você vai ter em querer operar nesse mercado? Os governos estão tentando regulamentar esse mercado, então você vai ver isso a nível mundial, o Brasil ainda está começando, está muito engateando em relação a isso, tem projeto de lei sobre isso, mas ainda não está maduro com isso, a gente percebe isso, e outros países também estão tentando, mas a gente vê essa dificuldade. Por quê? Porque é um mercado que, na verdade, não gostaria de ter essa regulamentação por força da sua própria natureza, né? E o fisco, né, ele tenta regulamentar, por quê? Porque ele tem uma dificuldade de fiscalizar e cobrar esse tributo. Por quê? Se você nunca declarar essa criptativo, trabalhar só com criptativo de maneira digital, e isso não passar por uma conta corrente, por exemplo, e não for declarado pelo contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, dificilmente alguém vai conseguir fazer essa fiscalização, porque ela é muito difícil, né? Então, por força da própria sua natureza. E hoje, o que você tem do ponto de vista tributário, né? Para a tributação no Brasil aqui de criptativos para as pessoas jurídicas. Não há uma regulamentação específica no nosso ordenamento jurídico, não existe isso, não tem uma tributação específica para a tributação do criptativo, e elas devem seguir regras gerais de tributação, né? Então, dependendo da natureza jurídica que esse criptativo vai ser contabilizado na pessoa jurídica, seja ele como ativo financeiro, seja ele como um bem ou direito, seja ele como um investimento, ele vai ter o tratamento tributário de acordo com essa sua classificação contábil e classificação jurídica dessa operação. Então, não há, né,
uma tributação específica, você vai seguir regras gerais de tributação. Do ponto de vista da pessoa física, também não há regulamentação específica no nosso ordenamento jurídico, não tem na lei, né? O que existe é uma instrução normativa, a instrução normativa 188 de 2019, que a Receita Federal do Brasil editou, né, que tem alguns problemas, ela tenta regulamentar, mas assim, é um entendimento da Receita, não é lei, portanto ela não tem base legal para isso, né? Você tem perguntas e respostas da Receita Federal do Brasil, que tenta responder, né, a questão tributária dos criptativos, né? Você vê que o tema está evoluindo, porque a Receita, quando começou, entendia que todo criptativo era um instrumento financeiro, era um ativo financeiro, hoje já mudou, eles entendem que não é um ativo financeiro, mas é um ativo, né? Tem alguma coisa na declaração de imposto de renda da pessoa física, quando você vai registrar seus bens e direitos, você tem 3 campos para poder fazer a classificação desses criptativos. E o entendimento da Receita é que o ganho apurado na venda de um criptativo deve ser tributado como ganho de capital, portanto, vai estar sujeito às alíquotas de 15% até 22,5% de tributação. Na questão da pessoa jurídica, o que é importante, né? Como eu já falei anteriormente, a importância é a classificação ou a natureza jurídica deste ativo. Então, dependendo da sua natureza jurídica, da sua classificação, do seu registro contábil, ele vai ter uma regra tributária para poder ser tributada. Então, por exemplo, se ele for um ativo operacional, né? Classifico lá como meio direito, recebi esse criptativo por força da prestação de serviço, de um honorário que eu prestei, eu como advogado posso receber o criptativo. Isso vai ser classificado como um ativo operacional. E como ativo operacional, ele vai ser tributado, né? Como se fosse dinheiro, né? Então, vou estar tributando isso como um ativo qualquer dentro da minha contabilidade. Isso é uma receita minha, receita da prestação de serviço, e as receitas da prestação de serviço vai ser tributado pelo ISS, né? No caso de uma empresa que vende mercadoria, né? Também, eu vendi da venda de uma mercadoria, recebeu essa criptomoeda para poder pagar a venda dessa mercadoria, vai pagar o ICMS por força disso, né? Então, não é porque esse ativo é um ativo criptografado, uma criptomoeda, que você vai ter um tratamento tributário diferente. Ou você fez a aquisição dessa criptomoeda como investimento no mercado financeiro e recebeu isso como decorrente de uma operação financeira, vai ser um ativo financeiro e vai estar sujeito à regra de tributação do mercado financeiro, né? Ou seja, vai ser tributado como, por exemplo, uma operação de renda variável, né, ou algum outro tipo de ativo, e vai ser a tributação específica por isso. Né? Não é renda fixa, né, porque ela é uma operação variável, que depende da valorização, da cotação de mercado, das negociações dela, portanto, vai estar sujeito à tributação como fosse operação de renda variável. Ou ele é um ativo não operacional, né? De repente ele é um ativo não operacional, eu adquiri isso, coloquei lá como meu investimento, vou esperar ele valorizar, vou esperar alguns anos, vou vender, e por isso eu vou ter que pagar a tributação sobre esse valor, né? Ou pode ser um ativo intangível, que é o caso, por exemplo, das NFTs, né? O Non-Fungible Token. É um ativo representado, por exemplo, uma obra de arte, que você vai classificar como intangível e no momento que você fizer a venda disso, vai ter que pagar a tributação decorrente do ganho de capital da venda desse valor. E aí tem uma outra discussão. Esse bem, essa NFT é uma mercadoria? Ele é um serviço? Ou ele é um direito autoral? Porque, na verdade, ele é representado por um direito que está criptografado, que você tem um token, né, por aquilo. Você tem o direito de explorar aquilo, né? Você tem o direito àquele código, né? Não é que você tem o bem tangível. Ele não é tangível, ele é intangível, né? Ele é uma representação digital. Então, qual é a natureza jurídica disso? Está sujeito a ICMS? Ou está sujeito a ISS? Ou não está sujeito a nada? Então, são questões que a gente tem que amadurecer e só vão ser respondidos no decorrer do tempo, assim como a gente teve com software, assim como a gente tem com franquia, assim como a gente tem com outras questões tributárias que o Poder Judiciário que vai acabar definindo isso, qual a sua tributação ou não. Então, dependendo da classificação da natureza jurídica, devo aplicar o tratamento tributário específico. Isso funciona para as pessoas jurídicas. Já para as pessoas físicas, o que eu tenho? Eu tenho a IN da Receita Federal do Brasil 188
188 de 2019, na qual ela tenta definir o que é criptativo. Então, o que ela fala no sistema normativo? Criptativo é a representação digital de valor denominado em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana, local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registro distribuídas, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços e que não constitui moeda de curso legal. Então, é uma tentativa de definir o que é criptativo, ela sendo perfeita? Não, mas ajuda a gente poder ter um entendimento de que qual seria a definição da Receita Federal do Brasil do que seria criptativo. Aí você tem a IN 188, que define quem que é a corretora ou exchange criptativo, que é aquela pessoa jurídica ainda, não financeira, que oferece serviço referente a operações realizadas com criptoativos, inclusive intermediação, negociação custódia, que pode aceitar qualquer meio de pagamento, inclusive outros criptativos. Então, para você operar com criptativo, você não precisa ser uma entidade regulamentada do Banco Central do Brasil. Qualquer pessoa jurídica hoje, visto que não há regulamentação, poderia comprar e vender criptativo e intermediar essa operação. E a IN 188 ela define esse conceito. E aí, a IN 188 vai falar da obrigatoriedade das informações, ou seja, quem é obrigado a prestar informações dessas operações do criptativo. Então, se a pessoa física opera através de uma exchange que domiciliada no Brasil é que é obrigada a prestar essas informações para o fisco, né? Então, ela precisa prestar informações de quem comprou, quem vendeu e qual que é a sua comissão para que o fisco possa fiscalizar essas operações. Se a pessoa jurídica, física ou jurídica residente no estado do Brasil, né, ela que é obrigada a fazer a informação, porque não tem exchange intermediando essa operação, se essas operações forem realizadas em exchange redomiciliado exterior, ou as operações não forem realizadas através de exchange. Então, se eu fizer a compra de criptativo direto de uma pessoa jurídica ou de uma pessoa física, não tem uma intermediação de uma exchange aqui no Brasil, eu sou obrigado a fazer a declaração dessas informações. Se eu fizer pelo exterior, né, também sou obrigado a fazer as informações, porque a pessoa exchange estrangeira não tem como fazer isso aqui no Brasil. Aí tem aquela questão das isenções, né? As operações que ultrapassarem R$ 30.000 devem ser tributadas e operações que forem inferiores a R$ 30.000 são isentas da tributação sobre o ganho de capital na pessoa física. E aí tem algumas dúvidas em relação a isso, que a IN fala, as informações deverão ser prestadas sempre que o valor mensal das operações, isolado conjuntamente, ultrapassar R$ 30.000. Então, no conjunto das operações, né, eu tenho lá 4, 5 operações de tributativo. Se a soma delas ultrapassar R$ 30.000, eu sou obrigado a tributar sobre ganho de capital, né? Então, havia uma discussão anterior se é isolado ou não, mas da maneira que a instituição normativa determina, tem que ser pelo conjunto das operações, porque o fisco não quer ficar sem a sua fatia da tributação, né? E aí, a IN 188, ele fala quais são as operações que devem ser tributadas pela tributação do criptativo. Quando que deve ser tributado? Então, numa compra e venda, numa permuta, numa doação, na transferência de criptativos para exchange, na retirada de criptativo da exchange, na cessão temporária aluguel desses criptoativos, na dação em pagamento, ou seja, utiliza o criptativo para poder pagar uma dívida, na emissão de criptativos e outras operações que implicam transferência de criptativo. Então, toda vez que houver alienação do criptativo, haveria o fato gerador do imposto, haveria tributação pelo ganho de capital. Então, esse seria o entendimento da Receita Federal do Brasil, através da IN 1888 de 2019. Tem algumas dúvidas, questionamentos em relação a isso, por exemplo, em relação à permuta, né, que é uma discussão antiga, não só para criptativo, mas qualquer tipo de permuta. O STJG entendeu se a permuta se torna, não há que se falar em tributação, porque o ganho só ocorreria quando efetivamente houvesse um ganho, uma disponibilidade jurídica e econômica dessa renda. Então, a permuta, se não tiver torna, não teria esse valor. Então, essa discussão também permanece em relação aqui à tributação dos criptativos. Então, a gente vai ter aí bastante coisa ainda para amadurecer, bastante coisa aí para poder evoluir sobre o tema. E o objetivo dessa minha videoaula é justamente introduzir esse tema para você, que está estudando o assunto. Tem bastante coisa aí para poder estudar, tem pouca coisa escrita ainda, mas é um tema que vai evoluir, está surgindo alguns cursos no mercado em relação a isso. Então, segue aqui as minhas redes sociais, segue aqui os meus contatos, né? Eu agradeço
estar assistindo o nosso vídeo. Se gostou, compartilha, se inscreve no canal e eu vejo você na próxima aula. Obrigado, até a próxima.